Luminex 30. A história da Quimilab. Meu nome é José Wilson, eu sou fundador da Quimilab, Indústria Quimilab. Eu morava no interior, conheci meu marido aqui em Recife, ele era de Limoeiro. E ele estudou tudinho e fui costurar para o seu Fernando, que é aqui do Recife. De Limoeiro, ele veio para aqui, pronto. Foi quando eu conheci ele aqui. Passou 4 anos e pouco, noivo foi 3, um negócio desse. Pronto, aí me casei, no outro ano tive Isaura, depois tive Walter, depois Júnior, depois Vanusa e depois Cláudia. A Cláudia foi a caçula, dos 5. Morávamos em Afogados, família simples, uma casa simples, porém que acomodava todos, né? Era uma casa de subúrbio, mas assim, tínhamos os nossos espaços e éramos muito felizes, né? Com todas as dificuldades que a gente tinha, que a gente enfrentou. Mas assim, vivíamos todos muito... sempre tivemos bons momentos, boas recordações. Meu pai era alfaiate e minha mãe costurava também e ela tomava conta da casa, né? Era uma fase difícil, né? Que a gente era 5 irmãos, né? E só meu pai que trabalhava, né? Minha mãe era dona de casa, né? Ela ajudava em algumas coisas que ela costurava para fora, para ajudar mais a família, mas ela que cuidava realmente da gente, né? Porque meu pai, como trabalhava o dia todo, ele era bastante ocupado, né? E não tinha condições de cuidar da gente, né? Saía logo cedo, mal a gente via meu pai. Só chegava à noite, 7 horas da noite, era o horário que a gente ia esperar ele na calçada, meu pai vindo. E minha mãe também, minha mãe era trabalhando o tempo todo dentro de casa, cuidando de 5 filhos. Sempre estudamos em colégio público, por não termos condições, meu pai não tinha condições de colocar num colégio particular melhor, mas minha mãe sempre fez questão de que a gente estudasse. Eu fui dos 5, foi o que mais teve problema, né, em termos de colégio. Eu não gostava de estudar, nunca gostei. Era muito disperso, né? Naquela época ninguém não tinha muito o diagnóstico não existia, né, para nada. Então eu era muito disperso, não conseguia complementar nada na sala de aula e sofri muito por conta disso. Hoje é detectado algumas coisas, né? Tem TDAH, tem gente que tem isso, mas mas mesmo assim, minha mãe nunca deixou eu parar de estudar e depois completei meus estudos e fiz 2 faculdades, mesmo sendo o pior aluno de classe.
em tudo, tanto no colegial como na faculdade. Júnior era o terror, né? Era o terror da casa, o terror do bairro. Era uma loucura, né? Todo dia ele apanhava em casa, né? Minha mãe chegava alguém em casa, já batia na porta, eu já sabia que era ele. Ela já ia dando nele, porque todo dia era um problema em casa que tinha, né? Uma reclamação de alguém da rua. Trabalho, Walter e Júnior. Júnior dava conta da rua toda lá que morava. De brigar por menino, de jogar pedra, jogar a bola no meio da rua. Pense numa agonia. Júnior era danado. E o Wilson sempre foi o destaque da família por ser muito imperativo, por ser muito danado. Né? Então eu lembro que a gente estava brincando, as minhas amigas, eu, minha irmã, e ele chegava e quebrava tudo, derrubava, tinha umas casinhas que a gente fazia, aquela casinha, montava a casinha, e ele já chegava quebrando, fazendo barulho, fazendo bagunça, e era uma confusão. Ele com raiva, tinha a mesa com 6 cadeiras na minha casa, ele arrodeava a essa mesa, derrubando todas as cadeiras. Ele pegava o encosto da cadeira e ia derrubando todas elas. Sofri muito com isso, mas meu comportamento era muito dinâmico, tanto na sala de aula como em casa, não é? Então eu aperrei muito minha mãe. Quando dizia assim, dona Glaucia, bateu na minha porta, isso é reclamação de Júnior. E Júnior estava tirando minha mão do quintal. Tinha uma vizinha lá na frente, e hoje tem o pé lá em Afogado, tinha o pé de mangar essa vizinha. Ele subia lá, ele gritava, mãe, dona Glaucia, Júnior está em cima dos pés de mão, vou fazer o quê? Eu podia derrubar ele lá de cima. Mas Júnior era danado, viu? Não dava muito trabalho. Agora o outro também era sonso, né? E tinha medo de gente sonso, né? O Walter era sonso. Eu também me aproveitava disso, que era o irmão mais velho, né? E sempre colocava ele numa situação de fazer as coisas, né? Mas quem estava por trás disso era eu, né? Hoje a gente sabe que isso aí é imperatividade, né? E na época a gente não sabia. Eu só vou levar você para um médico especialista para saber se você é doido ou se é safadeza. Porque se você for safadeza, você curte na porta e fala, pô, não. Ela falou até, foi engraçado, ela disse, olha, se você for doido, né, eu vou dar amor a você, vou cuidar de você. Agora, se for safadeza sua, você vai me apanhar. Pegamos um ônibus elétrico e fomos para o centro da cidade. E aí fez a consulta, a primeira pergunta foi da médica, disse, o que é que ele tem? Aí minha mãe começou a chorar, já estava em pânico já de tanto aperreio. Disse, eu não aguento esse menino não dorme, não para, quebra tudo, quebra a vizinhança todo dia está reclamando dele e não sei o que. Bem, aí a mulher, me lembro que ela disse, olha, a senhora vai sai um pouquinho, eu vou medicar a senhora, né, e vou conversar com ele. E aí eu conversei com ela, falava bem, né, falava muito. Chegou, ele deu uma de doutor no consultório. Foi, deu uma de doutor, ele não teve mais nada, ele é educado na vida. Júnior não era brincadeira não, meu filho. E ela chamou minha mãe e disse, olha, seu filho é saudável. Não tinha um diagnóstico naquela época, né, que hoje tem, né. Então, se ele precisa fazer algum esporte, fazer alguma coisa, e ela falava, mas ele já joga bola o dia todo, treina judô, faz não sei o quê, e não para, esse menino não quer nem dormir. E aí, resumindo, minha mãe saiu de lá medicada. E eu, né, não saí numa boa. E chegando na parada de ônibus, aí eu, né, catuquei minha mãe na saia dela e perguntei a ela, a senhora vai dar em mim agora ou quando chegar em casa? À medida que o tempo ia passando, eu começava a sentir uma necessidade profunda de ganhar meu próprio dinheiro. Eu tinha sonhos, ambições e sabia que precisava agir para torná-los realidade. Eu, desde pequeno, eu tinha muita vergonha de pedir dinheiro a meu pai, para dar. Não tinha mesada, a gente tinha que, toda vez que fosse sair, tinha que pedir dinheiro a ele. E eu não gostava muito daquilo. Então eu, logo cedo, fui vender algumas coisas para me virar e para ter meu dinheiro, né? Ele sempre via oportunidades em qualquer local, em qualquer circunstância, oportunidade. Ele tinha uma visão muito lá na frente.
Empreendedorismo? Bem, naquela época eu nem sabia o que era essa palavra complicada. Então tudo que eu me envolvia gerava algum negócio. Época de São João, ele pegava, montava a barraquinha de fogos, botava lá na frente e vendia fogos. Aprendeu a fazer pipa e botava lá na frente, vendendo pipa. O espírito empreendedor dentro de mim começava a florescer. Vamos formar uma laúça e a gente vai pelo bairro arrecadar dinheiro e no final a gente divide o que faturou. Acabou carnaval. Aí a gente vamos procurar Júnior, né? Vamos atrás de Júnior para dividir o dinheiro. Cadê Júnior? Júnior sumiu. Júnior sumiu. Eu ainda não sabia para onde aqueles pequenos passos me levariam. Mas o que eu sabia era que cada um deles era uma oportunidade para crescer, aprender e sonhar ainda mais alto. 12, 13 anos eu trabalhava no mercado de afogado, né? Eu trabalhei num box, trabalhei acho que 3 a 4 anos com meu tio. A gente vendia farinha, feijão, charque, aprendi muito com ele, muito. O empreendedorismo não era apenas um conceito, era a essência da minha existência. Eu já trabalhei com roupa há muito tempo, sempre trabalhei com roupas. Boa parte da minha vida eu vendia roupa. Eu vendia aquelas marcas que eram marcas conhecidas, que na realidade era tudo cópia, né? Ia de porta a porta sacoleiro. A certeza de que com trabalho árduo e determinação... A única empresa que eu trabalhei de carteira assinada é uma empresa de gerador elétrico, a Leonheim, e eu trabalhei 2 anos lá. Mesmo contra todas as probabilidades... Lembro que eu saí dessa empresa perto da Semana Santa e eu peguei todo aquele dinheiro e comprei de vinho de 5 litros. Levei para o sinal, aqui na Abdias de Carvalho, e fiz aqueles montezinho de vinho e vendi na Semana Santa. Tem uma placa, essa avenida, passava o ônibus que eu pegava, né, que é o Bongi, e é onde todos os meus amigos que moravam lá pegavam esse ônibus. E aí, não é que eu tinha vergonha, mas né, eu recuava um pouquinho. Quando passava um Bongi, que é esse ônibus, aí eu estava com um garrafão, eu corria, me escondia e deixava o ônibus passar, mas sempre passava um e me via, né? Eu poderia moldar meu próprio destino. Eu estava na faculdade de marketing e um amigo mostrou que estava numa seleção, saiu uma seleção num jornal, que tinha uma empresa que estava procurando vendedores, né? E eu vendia somente roupa, nesse período eu estava só com roupa. E ele queria uma pessoa umas pessoas que tinham um projeto de automotivo, de alarme, não sei o quê. E eu fui lá com ele e terminei ficando. Mas o negócio não foi muito bom para mim. Eu fiquei lá poucos meses, aí pedi para sair. E essa pessoa disse que tinha uma representação de um produto de Belém do Pará. Eu ia pegar uma representação numa linha automotiva. Perguntou se eu queria ficar, que era shampoo de carro, desengraxante, não sei o quê. E aí eu fiquei. Eu trabalhei com ele. A gente focava só em empresa de ônibus. E aí eram poucos concorrentes. O produto não era muito bom. Não era essas coisas todas, né? Aí a gente vendia o shampoo para carro, desengraxante, e tinha um polidor de alumínio, que os concorrentes não tinham isso aí. E aí eu visitava as empresas de ônibus. Eu era novo, mas com cara de mais novo ainda. Então eu visitava, acho que a pessoa alguns têm até pena de mim, ela dizia, pô, o cara é tão novinho, tá trabalhando. E aí começou alguns donos de empresa de ônibus, diretores, me abraçou, né, me deu força. Eu trabalhei com ele 3 anos, só que as coisas não estavam andando bem. E de 6 meses eu arriscava sair. Eu vou sair. Às vezes, é preciso acreditar no poder da intuição. Quando me deparei com a necessidade das empresas de ônibus por um polidor de alumínio eficiente, eu vi uma oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor. Enquanto muitos questionavam, eu pesquisava, rabiscava, testava.
O empreendedorismo não se trata apenas de seguir regras, mas de criar as suas. Eu disse, vou ter que inventar um primeiro produto. E aí eu fui para a Faculdade Federal e pedi uma ajuda a professor de química. E aí eu visitava alguns lava-jatos. O cara, olha, eu tenho esse produto, eu mesmo faço. E aí eu comecei a pegar algumas coisas, né, de alguém que perguntar como é que fazia. E eu comecei a fazer, tive a ideia de querer fazer, né, para mim mesmo. E um belo dia eu fui para uma empresa lá em Afogados, que foi a Terra Mar. Eu sabia que tinha que começar por X produtos, X matéria-prima, mas não sabia como fazer. E eu fui e comprei 3 produtos, 4 matérias-primas, 1 litro de cada matéria-prima, e foi todo o meu dinheiro que eu tinha. E eu fui para uma loja de um amigo meu, no estado do Remédio, e eu manipulei o produto. Misturei um com o outro, botei num copinho, tá? No olhômetro, olhando, eu botei X e X, achava que... fui botando um pouco de cada um, né? Era 1 litro, eu fui mais ou menos, a metade é meio litro, e fui botando gradualmente. Mas não tinha balança, não tinha nada. E começou a fumaçar e tal, e fez o produto. Fiz a mistura do produto, botei uma vareta de alumínio, limpou. Mas eu não sabia se o produto ia funcionar, se ia ficar tão bom quanto. Tem que fazer teste com isso, né? Eu tenho que fazer um teste numa empresa de onde, que é onde que eu vou, é onde que eu tenho de fazer um teste lá. Eu liguei para Eduardo da Alta Aviação Mirim, eu já fornecia para ele, né, o shampoo e um produto parecido com esse meu, tá? E quem abria muitas portas era esse produto porque o shampoo muita gente tinha, o desengraxante, mas esse produto era pouca gente que fabricava. E aí eu fiz o teste com esse material. Chegando lá, eu pedi a ele e apliquei num degrau do ônibus. E aí o produto começou a espumar e eu com medo, né? Ele pronto, acabou com o piso do rapaz, né? E aí jogou água, o piso ficou a coisa mais linda do mundo. E aí os mecânicos correram, o pessoal correu, Eduardo, olha para aí que produto melhor do que o que eles vendem e tal, não sei o quê. E aí quando ele olhou o produto, perguntou para mim, aonde é que você está? De onde é dessa empresa? Aí eu tinha que ser rápido, né? Se eu falasse, essa empresa eu vou fabricar no quintal da minha casa. Uma coisa ele ia fazer, Deus me livre, vai acabar com o meu piso do ônibus todo, né? Ou não ia dar credibilidade, né, para aquilo ali. E aí eu fui rápido e disse, não, esse produto é de Minas Gerais. Não sei por que eu disse, Minas Gerais. Era uma forma de eu me proteger, eu não sabia como, eu não sabia nem que ia dar certo, né? E foi engraçado que ele disse assim, tem que ser de Minas Gerais. Ele disse, olha, você faz o seguinte, eu vou pedir a você.
Agora faça o mesmo preço desse produto aí que eu estou comprando, que era o que eu vendia antes. Tá bom. E aí fui e no caminho eu deparei com uma empresa chamada Martins, que é uma distribuidora, a maior que tem, talvez a maior que tem no Brasil. E aí é Minas Gerais, Uberlândia. Aí eu despertei aquilo ali, e aí eu peguei, teria que fazer o rótulo do produto. Como eu já tinha dito que era de Minas Gerais, naquele momento eu não podia dizer que era o que estava fazendo. Ninguém ia acreditar em mim, nada. Então eu fiz o rótulo. Na mesma rua da Martins, trocando o nome, claro, dizendo que era de lá, de Minas Gerais. Aí eu fui em casa e comecei a fazer o custo desse produto. Na época era muito dinheiro. Era uma mágica que eu não acreditei, né? E eu pedi ajuda ao meu irmão é contador, estava começando também, lá em casa também. Ele chegou para mim e disse, eu estou querendo fazer uma proposta, um orçamento para um produto que eu estou desenvolvendo, mas eu não sei quanto é que vai custar o produto, quanto é que vai ser o imposto, como vai ser a minha margem de lucro. Então eu queria que você pudesse me ajudar com relação a isso. Eu falei, Walter, vê aí, pelo amor de Deus, vê aí, se é isso mesmo. E ele contou, não, é isso mesmo, vai ganhar tudo isso aí. Eu lembro que um tambor que se vendia em tambor de 200 litros de ferro, eu lembro que um tambor eu já pagava a minha faculdade. E aí eu fui comprar matéria-prima, pedi dinheiro emprestado da minha mãe, a minha irmã também, acho que as minhas irmãs também pediram dinheiro. Minha mãe ajudou, deu uma parte, eu também dei uma parte, e ele foi comprar matéria-prima para fazer esse pedido. E aí eu fui comprar a embalagem. Isso é bem engraçado, que todo mundo trabalhava com embalagem de ferro, de 200 quilos, com um saco dentro. Então você arregaçava, né? Aí aquilo ali furava, o da gente também que eu trabalhava com um rapaz. Então a gente trabalhava aqui, rasgava o saco, aí contaminava com ferro, era terrível. E aí eu fui comprar esse tambor naquelas empresas que vendem embalagem usada. Chegando lá, tinha o tambor, sempre teve tambor de ferro, mas não tinha o plástico. Eu deparei que onde é que eu vou comprar esse plástico? Fui na cidade, não existia um saco tão grande, né? Aí eu fiquei desesperado, aí voltei lá e aí eu vi que tinha um tambor de plástico, com a boca larga, né? Que hoje é comum, hoje você vê em tudo que é canto, né? E eu perguntei o que é aquilo ali, ele disse, olha, está chegando agora isso aí no mercado, a gente está pegando uma empresa aqui, que vem da Argentina e traz azeitona, tudo aqui. Só que era muito caro, porque as pessoas compravam para botar como caixa d'água. Então era quase um sonho para uma família ter uma embalagem daquela de 200 litros de plástico. E aí eu olhei, bati o olho e disse, poxa, quanto é isso aqui? Eu me lembro que foi 6 a 7 vezes o preço do tambor de ferro. A magia era boa. E eu sempre gostei de coisa bonita, de apresentação. Então tudo que eu faço, que a Aquilab hoje é um reflexo da minha fábrica. Eu acho que é desde o começo. Eu sempre fiz coisas bonitas, sempre fiz coisa bem apresentada, né? Então assim, eu comprei esse tambor e pintei a cinta, fui numa empresa, fui numa loja, comprei um aerosol amarelo, botei o nome do produto, Luminex 30. Até hoje eu não sei porque, se perguntar o que é 30, eu não sei. Eu achei que era bonitinho, tem 30. E fiz isso na cartolina. Aí eu desenhei aquilo ali, fiz o nome, recortei tudo com a estiletezinha, ou era com uma tesoura, botei e pichei, né, com aerosol, nome amarelo. Eu peguei um lacre, meu irmão trabalhava no Banorte também, e aí eu peguei aquele lacre, coloquei, fechei, o produto ficou lindo, ainda passei por cima, passei um óleozinho nele, ficou a coisa mais linda do mundo. Então o produto foi uma embalagem de plástico, todo pintadinho, com lacre, lacrado, o produto foi. Então aluguei a Kombi e levei. Todo mundo esperando. O normal ia descer um tambor de ferro. Peguei e desci com um tambor preto, de plástico, duro, uma tampa linda, maravilhosa em cima. E aí o pessoal correu, ficou louco com aquilo ali. Me perguntou, isso aí, você vai pegar de volta, como é? Eu disse, não, isso aí faz parte do produto.
E naquela época, praticamente, eu acredito que eu fui a primeira empresa que começou a trabalhar com produto de limpeza, que era tudo em 200 litros, não tinha outra embalagem, a embalagem era tudo 200 litros, em tambor plástico. E hoje todo mundo trabalha com ela em plástico, né? E eu fiquei com muito medo de aquilo ali não funcionar. Por quê? Porque quando eu cheguei em casa, eu peguei aqueles litros e disse, meu Deus, eu não medi nada, não pesei. Então eu peguei mais ou menos porque tinha usado, medi, que não é por aí que faz, né? Eu medi e achei uma formulação daquilo ali. Claro, com a ajuda de Deus, Deus sempre me acompanhou nisso aí. E eu passei uns 15 dias com medo de ir lá. Não tinha celular na época, eu fiquei com medo de ele chegar, ligar para mim e dizer para mim, ó, o produto não funcionou, eu quero o dinheiro de volta. Né? Eu estava falido. Aí mas a gente tem que enfrentar, né? Ele não ligou para mim, mas eu tenho que ir lá, né? E aí eu fui, me lembro que eu fui, fiquei no portão, orei. Quando abre o portão, olha, ele chegou aqui, não sei o que, olha, chegou aqui, nunca mais, acabou o produto, agora ele chegou. Aí gritou, o dono veio, né? E chegou para mim e falou, mas rapaz, ele tá procurando você e tal. Você não ligou mais pra gente, não tem teu telefone. Olha, eu quero 2 tambores. Poxa, o produto é maravilhoso, lindo. Isso aí, isso pra mim foi eu saí, eu acho que foi um dos melhores momentos da minha vida. Eu comecei a me dedicar nisso aí. Mas assim, me chamavam de louco, né? Porque eu estava no quintal da minha casa fazendo esse produto. Me lembro disso aí. Uma fumaça terrível, né? Aquilo ali não tinha máscara, não tinha nada. Eu botava um pano no rosto. Pense o que eu sofri. Ele com aqueles balde desse tamanho de álcool carregando para fazer o produto. Ó, meu filho, olha, era uma coisa horrorosa. Assim, horrorosa, eu digo, porque o esforço que ele fazia para ter, ele queria ter o dinheiro dele. E Deus o viu, né? Na verdade, eu acho que nem eu, nem ninguém lá de casa tinha noção dessa dimensão que ia tomar, né? Então, assim, eu lembro ele no quintal lá de casa, era na lavanderia, no espaço que tinha uma lavanderia e um banheiro de trás, que ele ficava fazendo essas fórmulas, né? A gente fica incrédulo de quando Deus é uma coisa dessa, mas Deus é grande, né? Deus foi mostrando o lugar dele, foi subir, graças a Deus. Tá no que ele gosta, é? Ele começou a trazer essa coisa do empreendedorismo, que hoje eu entendo que é ser empreendedor. E aí ele trouxe essas ideias, né, de começar uma empresa, de fazer produtos de limpeza, e começou lá no quintal lá da minha casa. Mas ele foi fazer aqueles tambores, depois comprou um tambor daqueles grandes, começou a fazer esse tambor e vende, e Deus levou, né? Não só eu, mas toda a família não acreditou muito nisso aí. A gente não conseguia ver até para onde ele ia com aquele projeto, né? Uma coisa assim muito pequena, num quintal, no oitão da minha casa, como ajudante. O primeiro funcionário dele era um menino que ajudava na minha casa, limpando o jardim. Eu me apegava muito, porque era no oitão da minha casa, era muita sujeira, muita agonia, eu sou muito chata com essas coisas, mas ele sempre, o que ele fez é tudo com a mão de Deus na frente. E se você viver com Deus no seu coração, na sua frente, você vence tudo. E foi o que aconteceu com ele. O primeiro tambor de produto que ele fez, que ele pediu para ser tirado uma foto.
Ali eu entendi que ele, na cabeça dele, ele pensou, acredito, né? Esse vai ser o primeiro de muitos. Mas eu, particularmente, não acreditava, né? Nisso que a Quimilab se transformou. Essa coisa de achar que não dava certo, que dava, eu não sei, não tinha essa percepção, mas a gente sempre foi muito de fazer as coisas, entendeu? Todos nós, em casa, a gente sempre foi de trabalhar, de fazer alguma coisa. Então, a gente não tinha muito essa questão, né? Era mais assim, foi acontecendo e, né, graças a Deus foi dando certo, né? Eu lembro que meu pai sempre, e minha mãe também, sempre criticava muito. Meu pai, assim, a gente não apoiou muito. Na verdade, eu vejo que por muitos anos, por muito tempo, era ele e ele. Ele esteve só. Embora, em casa, ele tinha o apoio da minha mãe na hora que ele estava fazendo os produtos em casa, que ele estava fabricando. Mas, assim, era uma coisa que a gente dizia, puxa, ele não podia estar estudando ao invés de estar aqui fazendo isso, né? Então, assim, foi muito ele sozinho, no início. Depois, não. Depois teve o suporte do meu irmão mais velho, que esteve junto com ele, né? Vendo a questão de preço, de produto, de imagem, de como abrir uma empresa. Então, tudo isso ele teve, esse apoio. Mas, assim, da família como um todo, eu acho que o início foi ele mesmo. Mas aí eu comecei a fazer e comecei a visitar as empresas de ônibus e fazer teste, já sabendo que aquele produto ia dar certo, né? E daí eu comecei a procurar como é que eu ia fazer o resto dos produtos. Só um, né, não dava, né? E aí eu comecei a estudar, ir para a faculdade federal, ver com algumas pessoas. E aí fui fazendo, peguei algumas dicas com algumas pessoas e fiz o shampoo, desenvolvi o shampoo de carro, o desengraxante e fui aperfeiçoando eles. E fui ganhando mercado, né, com esse material. E aí eu comecei a trabalhar em casa, né, fazer em casa, e fui crescendo um pouquinho, comecei a pegar mais empresas de ônibus, sempre com empresa de ônibus. E uma ajudava, a outra ia indicando. Eu lembro que eu não tinha funcionário, tinha um rapazinho que me ajudava, pegava a matéria-prima, mas quem fabricava era eu. Eu fabricava, colocava numa Kombi de aluguel e ia entregar. E eu me lembro que eu pedia para minha mãe, não tinha telefone, não tinha celular, não tinha nada. Tinha o telefone da minha residência, da casa dos meus pais, onde eu morava. E eu falava para minha mãe, olha, se alguém ligar, perguntar se é da Quimilab e tal, perguntando, quer falar com o Wilson? Porque os amigos só me chamavam de Júnior, né? Então, quando era o Wilson, geralmente tem que ser de trabalho, né? Que era o nome que eu colocava no cartão. A senhora diz que pergunta quem está falando, a senhora anota e quando eu chegar eu retorno. Porque eu já estava fazendo a entrega do produto, né? Eu entregava os produtos das empresas, voltava, muitas vezes à noite eu já estava fazendo produto, para outro de manhã, no outro dia de manhã já saí. E ia comprar os tambores, as coisas todas, né? Os insumos. E aí eu me lembro que eu falei para minha mãe, não diga que é minha mãe. A senhora diz que não precisa falar nada. Ela fala, por quê? Você está com vergonha de mim? Eu falava, não, mãe, é para dar um ar, que é uma empresa, né? Mas ela não entendia, né? Ela, tá bom, tudo bem. Mas ela achava que era porque eu tinha vergonha de dizer que era mãe. Aí eu visitava uma empresa de ônibus, aí quando eu chegava lá, o cara dizia, rapaz, eu liguei lá para tua empresa, quem atendeu lá foi tua mãe. Ela começou a falar, dizendo que tu dava muito trabalho, fosse não sei o quê, fosse reprovado 3 vezes no colégio, apanhava todo dia, dava muito trabalho. Bem, contava minha vida toda. Aí eu chegava lá,
Mãe, pelo amor de Deus, não diga. Você tá com raiva, você tem vergonha de mim, mas não é isso. Não é para a senhora falar, tem que dizer que é da empresa. Aí, para não. E aí passei 2 anos mais ou menos na casa dos meus pais. Durante quase 2 anos, a Quimiolab teve seu início no quintal da casa dos meus pais. Era um período de muita dedicação e trabalho árduo. Passava dias inteiros manipulando matérias-primas e testando novas fórmulas, sempre acreditando no potencial dos nossos produtos. À medida que o tempo passava, ficava claro que precisávamos de mais espaço para crescer e prosperar. Foi então que surgiu a oportunidade de alugar um galpão no bairro do Ibu. Decidi dar aquele passo importante e, a partir dali, começamos a escrever mais um capítulo da nossa jornada. Montei a empresa, levei meus tamborzinhos, fazia também nos tambores. Não tinha motor, não tinha nada, a gente começou a fazer produtos. E sempre trabalhando com coisa boa, né? Eu sempre trabalhei com coisa boa. Já contratei alguns funcionários, já tinha 3 funcionários, 3 a 4 funcionários. Mas já existia uma empresa, né? Já começou uma empresa. Aí já tinha condições de receber pessoas, já tinha trocado meu carro, um carro que eu tinha. Já troquei para um sonho meu, que era uma Kombi. E aí eu comprei essa Kombi e a gente já me livrei do frete, né? Que era terceirizado. E aí a gente foi tocando aquilo ali. Passei 3 anos, mas assim, lembro assim que eu sempre juntei um dinheirozinho, né? Botava na poupança, era sempre na poupança, botando dinheiro, guardando. E apareceu um galpão no mesmo bairro perto. E aí era só que pediu muito e tal, mas terminei comprando com a ajuda de Deus. Eu comprei aquele galpão, que foi o primeiro. E aí me mudei, já também me livrei do aluguel. Sempre assim, né? A vida, Papai do Céu sempre me premiou com essas coisas assim. Esse primeiro galpão que eu comprei, né? Eu passei acho que uns 15 anos com ele. Aí começou a ficar apertado, a gente começou a trabalhar 2 turnos. E aí eu já tinha aumentado minha linha. As pessoas me iam pedindo, olha, tu não sabe, tu não faz uma cera, tu não faz não sei o quê. E aí vai aumentando, né? É normal isso aí. A gente vai diversificando as coisas, né? Então eu saí de um 100% automotivo para trabalhar muito com a linha food, com a linha tratamento de piso, né? Lavanderia um pouco. E hoje ficou apertado. Então a gente trabalhou muito tempo, muitos anos, os 3 turnos lá. Só tinha folga no domingo. Eu sou assistente social por formação, especialidade. Eu me especializei em políticas públicas, trabalhei mais de 10 anos no segmento, né, da assistência social. Trabalhei no Estado, trabalhei na prefeitura e em um momento na mudança de governo não foi renovado o meu contrato. Isso foi em janeiro, terminou o contrato em dezembro, a mudança de governo, e ele tocou no assunto, estava muito aperreado. Por quê? Porque tinha tido um problema com o pessoal que trabalhava com ele e desviaram, enfim, algumas questões assim, mais a nível de desvio de mercadoria, e ele teve que dispensar, acho que foram 5 ou 6 funcionários, e ele ficou desesperado. Aí na hora eu acho que ele jogou. Tu não queres ir para lá não? Para dar uma olhada como é que tá? Eu sempre fui muito organizada, né? E aí eu disse não. Isso aí foi um divisor de água, né? Porque Cláudia, quando chegou lá na empresa, todo mundo estava... a empresa passava por um período
dificuldade, né, com relação a esse episódio que teve, né? Era pedido que chegava, não tinha registro porque não tinha sistema. Era mercadoria que chegava, que qualquer recebia e que também não dava entrada no sistema. Ele já tinha tido um problema com desvio de matéria-prima, com desvio de produto acabado. E não tinha internet, não tinha sistema, não tinha basicamente nada, né, que tivesse um mínimo de controle. E não tinha uma pessoa realmente de financeiro. A ida de Cláudia para lá foi crucial para o negócio dele. Porque aí eu acho que tomou fôlego aquilo ali. O crescimento veio junto com Cláudia. Logo em seguida, Júnior chamou Rony, né, para fazer parte. E aí só crescimento. O que ele mais precisava naquele momento não era de um grande gestor financeiro, mas ele precisava de uma pessoa de confiança. Até hoje, ela cuida das finanças da empresa, ela que organizou toda a empresa, e junto com o esposo dela, Ronivaldo, que fez com que a empresa tivesse resultados expressivos. Eu trabalhava em uma outra empresa, desenvolvi a função de analista de logística lá, e terminou o ciclo lá, o projeto que eu estava inserido terminou, e coincidiu no final desse ciclo, a minha esposa já tinha vindo trabalhar aqui na Quimilab e me convidou para vir para cá, no primeiro momento era para dar uma ajuda, para dar um suporte por alguns processos de otimização que eles estavam fazendo, com consultoria e algumas coisas. E esse convite se concretizou e esse ano eu creio que eu devo estar fazendo, eu acho que já 12 anos de Quimilab. Hoje eu desempenho a função de gerente de operações, responsável pela parte de compras, produção e logística. Quando eu cheguei na Quimilab, em 2007, eu identifiquei muita coisa assim que eu poderia desenvolver, trabalhar, mas eu precisava das ferramentas, né? Eu precisava do sistema, eu precisava de pessoas e eu precisava me capacitar, né? E aí foi quando a gente foi para a consultoria e a gente foi trabalhar alguns processos. A gente entrou para o Sebrae, tá? E no Sebrae eu pude identificar melhor, eu pude me enxergar dentro da estrutura da Quimilab. Até antes do Sebrae, eu estava sempre muito assim, fazia como se estivesse apagando fogo, fechando ou trabalhando as questões que já estavam funcionando, mas que precisavam funcionar melhor, com mais organização, com mais qualidade, com mais resultado. E eu sabia que precisava dar um pontapé maior, dar um passo maior. E aí a gente foi atrás do Sebrae e aí assim, eu me identifiquei mais ainda com a estrutura da Quimilab, com o negócio da Quimilab, que era justamente a parte de planejamento. Eu tenho especialização, já tinha especialização em planejamento, mas em políticas públicas, sempre gostei. E acredito que nenhuma empresa, nenhum negócio, ou melhor, nada na sua vida funciona sem um planejamento. Contratei uma técnica em química, depois contratei uma química mesmo. E por acaso o vizinho de lado ia se mudar ou ia fechar um galpão grande que ele tinha lá. Novamente Deus me deu aquele galpão ao lado e a gente ampliou, né? Ficou com uma folga muito boa, graças a Deus ficou com uma folga boa. Já estava com uma quantidade boa de funcionários, uma área de venda já formada. Foi crescendo novamente a família de produtos também, né? Abrindo leque de outros estados, vários estados que era muito centralizado em Pernambuco. Hoje a Quimilab está em quase todas as regiões do Brasil. O destino vem de uma transportadora que ficava ao lado a vida inteira. Eu liguei para o dono, que nunca teve intenção de vender, ele me vendeu aquilo ali.
Então aí a gente ampliou novamente. A Quimilab é movida pela inovação, tecnologia e pelo desejo constante de enfrentar desafios e aproveitar oportunidades. Nossa estrutura fabril nos permite atender a demanda crescente de nossos clientes em mais de 18 estados do Brasil, fornecendo produtos da linha profissional e de varejo, no segmento de higiene, limpeza e cosméticos, atuando em diversas áreas como industrial, automotiva, hospitalar, lavanderia e limpeza geral com grandes parceiros comerciais. Estamos preparados para este novo ciclo de desenvolvimento da Quimilab. Hoje a Quimilab tem uma planta fabril com mais de 3.200 metros quadrados, onde operamos 10 linhas de produção simultaneamente. A Quimilab tem uma grande variedade de produtos, desde a higienização hospitalar até os cuidados pessoais. Oferecemos mais de 550 itens desenvolvidos com o mais alto padrão de qualidade. Estamos comprometidos em buscar a excelência, inovar e crescer, sempre com o firme propósito de fazer da Quimilab uma referência na indústria de produtos de limpeza. Hoje, a Quimilab possui autorização de funcionamento da Anvisa, Vigilância Sanitária, Apervisa, Exército, Polícia Federal, licença do IBAMA, CPRH e ainda temos o certificado de produto vegano, emitido pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Essas licenças são muito mais do que simples autorizações. São reflexo do nosso compromisso com a segurança, qualidade e bem-estar dos nossos colaboradores e clientes. As pessoas falam assim para mim, né? Ô Wilson, você é químico? Aí eu falo assim, eu sempre digo assim, bem, eu não sou químico eu não sou químico de formação, não sou químico de formação. Fiz alguns cursos, tudo assim. Eu sou formado em administração e sou formado em marketing. Mas a minha vida é química. 30 anos, né? A gente já falou do passado, agora é olhar para frente. E assim, eu gosto de trabalhar lá, gosto de ficar lá, né? Eu espero que ela tenha sempre esse mesmo perfil, né? De ser honesto com os distribuidores, os revendedores da gente, né? Porque é uma coisa que eu preservo isso aí, tem que ser assim. É fazer produtos bons, que funcionem. É melhor deixar de fabricar do que fazer um produto que não funcione. Então assim, eu quero que a Quimilab prossiga nisso aí. Porque assim, eu tenho produtos, eu tenho maior gratidão de chegar num canto, num restaurante, e às vezes eu estou com o uniforme, a camisa da Quimilab, e o cara lá da cozinha, você é da Quimilab? Eu sou. Ele, poxa, eu adoro aquele produto de vocês, aqui tal, diz os nomes, né? Isso é muito gratificante, né? Então assim, eu gosto de fazer coisas boas e que eu leve para casa e use. Eu jamais ia fazer eu não quero fazer um produto que leve meu nome, que leve o nome da Quimilab, que eu não tenha coragem de botar na minha cozinha. Eu não tenho coragem de aplicar no meu piso. Jamais. Produto eu posso deixar de fabricar, ou não ter custo para isso. Mas o produto tem que ser bom. O conselho que eu dou a todo mundo que está começando, primeiro, é duro. Não é fácil. Não é fácil, mas se a pessoa quer, ele tem que primeiro acreditar, ele tem que querer fazer aquilo ali, né? Ele não pode desistir em qualquer momento que aconteça, porque coisa boa vai vir, mas antes de vir as coisas boas, vai vir coisas desafiadoras, né? Vai ter momentos que você vai comer qualquer coisa, vai ter momentos que a pessoa vai querer desistir. Então, a gente tem que trabalhar, sai de casa, trabalha, tem que trabalhar, tem que ser o melhor, tem que botar. E as ideias que criarem, não pensa que não deixa isso acumulado. Bota. Porque muitas vezes ele tem medo de botar uma ideia porque achando que vai dar errado. Mas às vezes é uma grande ideia. Parabéns, Wilson, por essa jornada de sucesso, né? Que já começou com o nome vencedor, né? Quimilab do Brasil. E assim, era engraçado a gente achar Quimilab do Brasil lá atrás, né? Mas você já sabia onde queria chegar, né? Esse foco, essa determinação que trouxe você até aqui, né? Esse crescimento seu, desde casa,
essa evolução até chegar na empresa pequena no Imbura, segundo galpão, terceiro galpão, e hoje a gente vê a empresa como ela está e a visão que a gente tem lá na frente é emocionante. Parabéns e continue sendo assim, uma pessoa dedicada e empreendedora. Eu queria parabenizar, né, ao Wilson, que é o precursor e o cara que iniciou, teve essa visão diferente da Aquimilab, né, de construir essa empresa que hoje, nesse ano, está completando 30 anos. E também a empresa, né, porque assim, ele teve a ideia, mas todos os que passaram por aqui durante esse período contribuíram de alguma forma para que a Aquimilab hoje fosse a empresa que ela é. Eu vi a Aquimilab crescendo no quintal da minha casa. Não acreditei muito, mas assim, eu tenho uma admiração pelo meu irmão, que assim, às vezes às vezes chega até ficar, como é que pode, né? Mas isso aí foi sempre desde pequena. Tem eu, minha irmã, meu irmão mais velho, minha irmã mais velha, mas assim, eu e ele, a gente sempre foi muito próximo. Em um determinado momento, a gente se afastou um pouco, né? Talvez a minha ida para a Aquimilab afastou. Por quê? Porque a gente precisava ser profissionais, deixar um pouquinho de ser irmão para ser amigos, colegas de trabalho. E às vezes a relação não é muito fácil, né? Por quê? Porque somos duas pessoas diferentes, né? Embora o que eu quero para a Aquimilab, eu tenho certeza que ele quer também, né? Que é fazer a Aquimilab crescer. Não só a nível para eu ter muito dinheiro, ou para ele ter muito dinheiro. Não é isso. O que eu quero é que a Aquimilab cresça, porque eu tenho um sonho que está lá, ó, há 15 anos atrás, quando ele disse: eu quero ver a empresa com muita gente trabalhando. Porque eu acredito que o trabalho, ele é a melhor coisa para um ser humano, né? O trabalho, ele te dá dignidade, ele te dá esperança, ele te faz crescer, ele te faz ser melhor. E em alguns momentos, assim, a gente teve, ou eu tive que me afastar um pouquinho dele. E hoje eu lembro que quando eu estava na Aquimilab, assim que eu cheguei um pouco depois, e eu chamava ele de Júnior, e aí ele disse: só você tá me chamando de Júnior. Isso, sabe, bateu, poxa, deu uma respirada e disse: Wilson, né? Não é Júnior, não pode ser. E assim, foi difícil, porque ele era e sempre foi Júnior para mim. Júnior, que você seja muito feliz, que sua mãe é o que mais deseja a você, seus filhos, sua família, junto com a nossa, que a minha é sua, e que Deus já deixou. Tá bom. O segredo do sucesso é trabalhar, persistir e não escutar, às vezes, as pessoas, sabe? Às vezes as pessoas falam alguma coisa, mas tu tem que usar muito a tua intuição, dizer assim, e você saber que aquilo ali, mesmo que não dê certo, você tentou.
Então tenta, porque muitas vezes a gente escuta pessoas que às vezes querem o bem da gente, mas não está participando daquele momento, né? Mas o sucesso é isso aí, é usar a intuição da gente, para mim, é usar a intuição da gente e ir para frente. Essa é a história do meu pai. Um homem que acreditou em algo maior do que ele mesmo. Que começou com sonhos modestos e o transformou em uma indústria que transcende o tempo. Caminhando por esses corredores, vejo máquinas, produtos que testemunham a resiliência de um empreendedor incansável. Este é um legado que inspira, um chamado para que as gerações futuras sigam adiante, confiem em si mesmas e ousem criar o inimaginável. Afinal, a jornada não termina aqui. Ela está apenas começando. Aquimilab 30 anos. Sempre à frente. Sempre em movimento. Na terra do forró me vende voo fazendeiro. Aquimilab na liderança a gente vê. 30 anos de sucesso para comemorar. A indústria de limpeza que não vai parar. Sempre à frente no mercado bar. Aquimilab é nome forte no lar. Produtos de qualidade, a família confia na limpeza e higiene, sempre a melhor companhia.